Olá pessoal, continuando os tópicos de geometria, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os polígonos. Quando nós falamos em polígonos, nós estamos falando de figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Então observem aqui ao lado, todas essas figuras são exemplos de polígonos. Uns com sentido, outros com não, mas a gente vai ver um pouco sobre isso, em que sentidos esses polígonos aparecem. Quando nós falamos em polígonos, nós temos que lembrar que eles são divididos em dois grupos, os convexos e os não convexos. Quando eu falo em um polígono convexo, é considerado, convexo ou não convexo, de acordo com o formato das linhas desse polígono. Se existe algum vértice voltado para o interior do polígono, ele não será considerado convexo. Caso contrário, ele será. Então observem nessas duas figuras que eu coloquei aí para vocês. Um polígono ele é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Então vejam, ó, nesse primeiro caso, eu tenho essa extremidade vermelha, onde esse segmento, onde as duas extremidades dele estão dentro do polígono, e todos os pontos que formam essa reta também estão dentro dele. Nesse caso, eu estou chamando de convexo. Se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui as extremidades dentro do polígono e, ao mesmo tempo, um ponto fora dele, esse polígono não será convexo, que é o caso desse aqui, ó. O meu segmento de reta está aqui, vermelhinho, e eu tenho alguns pontos que estão fora desse polígono. Então isso quer dizer que ele não é convexo, tá bom? Aí pensando nos elementos que compõem um polígono convexo. Qualquer convexo vai ter esses elementos, tá? Os lados, que são segmentos de reta que compõem a linha usada para definir os polígonos. Os vértices, que são o ponto de encontro entre os lados. As diagonais, que são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. Então vejam, ó, pensando nesse polígono que eu desenhei aqui, ó, o lado verde mais escuro a gente chama de lado. O encontro desses dois segmentos a gente chama de vértice, que seria o bico do polígono. E saindo desse vértice até um outro vértice não consecutivo, então não ao lado, a gente está encontrando a diagonal, tá? Nós temos, então, ângulos internos, que são os ângulos formados aqui dentro do polígono, e os ângulos externos, que é o ângulo entre o lado e o prolongamento do lado adjacente, que seria isso aqui, tá? A gente já falou um pouquinho sobre ângulos externos quando estávamos falando dos triângulos. Propriedades de um polígono convexo. Então vejam, em qualquer polígono convexo, o número de lados, de ângulos, internos ou externos, e de vértice é igual. Então, se eu tenho 3 lados, eu vou ter 3 ângulos internos, 3 ângulos externos e eu vou ter 3 vértices. Em um polígono convexo também, a soma das medidas dos ângulos internos ela vai ser dada por essa expressão n menos 2 vezes 180. E aí lembrando que o n é o número de lados do polígono e S é o resultado da soma dos ângulos internos, tá bom? E a soma das medidas dos ângulos externos, então os que estão fora da minha figura, vão dar 360 graus.
Quando nós falamos em polígonos, nós temos algumas nomenclaturas de como que a gente pode chamar esse polígono de acordo com o lado dele. Então vejam nessa tabela. Eu coloquei aqui os regulares e os irregulares. Regulares são aqueles que têm todos os lados iguais. Os irregulares não têm todos os lados iguais. Então, se eu tenho 3 lados, a gente chama de triângulo. Se eu tenho 4 lados, a gente chama de quadrilátero. Se a gente tem 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Se eu tenho 8 lados, eu chamo de octógono. 9 lados, enéagono. 10 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. E 20 lados, icoságono. E aí, observem o seguinte. Não é necessário decorar essa tabela, né? Mas a gente precisa entendê-la. Com exceção do triângulo e do equilátero, a formação da palavra que vai gerar o nome desse triângulo, desse polígono, ela vai ser sempre o número de lados mais o cono no final. Então, observem o seguinte. Um polígono de 5 lados. 5 é o penta, e aí a gente vai somar com esse gono. Então, pentágono. Sempre que eu tiver que dar o nome a uma figura, verifica quantos lados ele tem. E a partir dele, acrescenta o gono. Então, temos aí o nosso pentágono. Então, uma figura de 5 lados. Se for um pentágono onde os 5 lados for igual, eu acrescento no final a palavrinha regular. Então, pentágono regular, tá bom? Vamos ver um exemplo sobre isso. Nesse caso, dessa figura, quantos lados essa figura tem? Ela tem 7 lados. Então, ela tem o lado AG, GF, FE, ED, DC, BC e AB. Tá? 7 lados. E aí, vejam, o 7 hepta. E aí, o gono, heptágono. Nesse caso, ele não é um heptágono regular. Por que ele não é um heptágono regular? Porque ele não tem os 7 lados com a mesma medida. Se ele tivesse os 7 lados com a mesma medida, heptágono regular. Os polígonos, eles são classificados pelas medidas dos seus ângulos e pelos seus lados. Um polígono, ele vai ser equilátero, e quando isso acontece? Quando ele possui lados congruentes, lados iguais. E aí, como exemplo, nós temos o losango, o quadrado. Ele pode ser também um equiângulo, e aí o equiângulo é aquele que possui todos os ângulos congruentes, todos os ângulos iguais. E aí, como exemplo, nós temos o retângulo, o quadrado, que eles têm ângulos de 90 graus. E ele pode ser regular. Quando que ele vai ser regular? Quando ele atender as duas características. Quando ele for equilátero e quando ele for equiângulo. Ele vai ter os mesmos, a medida dos lados são iguais e a medida dos ângulos também são iguais. E aí, como exemplo, nós podemos usar o triângulo equilátero, que é esse primeiro, o quadrado, e qualquer outro tipo de polígono que no final a gente tem a palavrinha regular. Então, ó, pentágono regular, hexágono regular e assim por diante. Em todo polígono regular, o centro tem a mesma distância dos lados. Ou seja, é equidistante dos lados. O centro do polígono é também o centro da circunferência inscrita.
no polígono. Ou seja, a circunferência que está dentro da circunferência. Então, observem o seguinte, ó. Nesse triângulo equilátero, o centro do triângulo equilátero é o centro da circunferência. É como se eu tivesse traçado ele e fosse pegar o compasso e passar ele aqui em volta, ele vai dar certinho. A mesma coisa com o quadrado, com o pentágono, com o hexágono e assim por diante. Nesses casos, a gente tem com as outras também. Nesses casos, a gente está falando sempre do centro da circunferência até a borda. Isso significa no raio, tá bom? E aí observem o seguinte, quanto mais lado eu vou tendo nesse meu polígono, mais próximo ele vai chegando a ser o círculo. Por isso que o círculo é considerado o nosso polígono mais perfeito, tá? Porque ele é infinitos lados. Mesmo que eu tenha uma quantidade finita de lados, é muito lado, mas eu sei quanto é. Ele ainda assim não é um círculo. O círculo, ele tem infinitos lados, tá? Por isso que ele é redondinho, certinho, bonitinho. Em relação aos polígonos, nós temos também as diagonais. O que são essas diagonais? As diagonais são segmentos que unem dois vértices não consecutivos, como eu já tinha explicado lá no começo. Então vejam, ó, no quadrado, eu tenho duas diagonais, porque sai uma daqui para baixo e uma daqui de baixo para cima. No pentágono, a gente tem várias diagonais, né? Quanto mais vértices eu vou tendo nessa minha figura, mais diagonais eu vou tendo. Mas como é que eu faço para determinar quantas diagonais vão ter? Nós temos uma formulazinha para isso, que é essa. N menos 3 dividido por 2. Lembrando, esse N é o número de lados que essa minha figura tem. Então, vamos pensar no quadrado. O quadrado tem 4 lados. Então, 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. 4 menos 3 dá 2. Ou 4 menos 3 dá 1. Então, 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2. 5. Se for 5. 5 vezes 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Tá bom? Vamos ver um exemplo sobre isso. Qual a quantidade de diagonais de um polígono de 12 lados? Então, ó, é aquela situação. Vamos substituir o n por 12. Então, vai ficar 12 vezes 12 menos 3, dividido por 2. O 12 menos 3, ele dá 9. Então, 12 vezes 9, 108. 108 dividido por 2, 54. Então, se eu pegar esse polígono de 12 lados, desenhá-lo, e eu for tentar pegar todas as diagonais dele, eu vou ter 54 diagonais. Então, quanto mais lados eu tenho, mais diagonais eu vou ter também. Em relação à soma dos ângulos internos desse polígono. Então, vejam. Observem esse polígono que eu coloquei aqui. Nós temos lá 6 vértices e, consequentemente, nós temos 6 ângulos. Para determinar a soma desses ângulos internos, a gente vai usar essa pequena fórmula. S menos 2, ou N menos 2, vezes 180. N é a quantidade de lados. Menos 2 vezes 180. Se eu quiser descobrir quanto vale cada ângulo interno, é só eu dividir a soma dos ângulos pela quantidade de lados que a gente tem. Observem que essa fórmula ela só vai servir se o nosso polígono for regular. Porque aí, se ele for regular, nós vamos ter todos os ângulos com o mesmo valor, valendo a mesma coisa.
Vamos ver um exemplo para isso. Então, ó, determine a soma dos ângulos internos e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um icoságono. Um icoságono, ele tem 20 lados. Então, 20 menos 2 vezes 180. Vai dar 18 vezes 180, dá 3.240. Então, significa que se eu pegar essa figura e medir todos os lados que estão ali, todos os ângulos que tem ali dentro, vai dar 3.240. Aí depois ele quer que a gente calcule quanto vale cada um desses ângulos internos. Então, vejam, a soma é 3.240 dividido por 20, porque são 20 lados. Então, isso vai me resultar em 162 graus. Então, isso significa que cada um dos ângulos internos desse polígono vai valer 162 graus. Nesse caso, a gente está falando de um polígono regular, tá bom? Os polígonos regulares, eles podem ser inscritos na circunferência. E aí, feito isso, ele vai apresentar algumas características, né, algumas propriedades que estão relacionadas ao seu número de lados. E aí eu vou colocar aqui, ó, algumas dessas propriedades. Quando todos os seus vértices pertencem à circunferência. Essa é a ideia do polígono inscrito na circunferência. Então, todos os vértices estão aqui dentro. Como eu falei, é como se eu tivesse pego um compasso e passasse aqui em volta da nossa figura, tá bom? Aí vamos ver como vai funcionar essas propriedades. Lembrando que elas somente são válidas para os polígonos inscritos na circunferência, quando ele é regular. Então vejam, ó, a área do polígono regular é igual à soma das áreas dos triângulos. Por quê? Os raios de um polígono regular inscrito em uma circunferência o divide em triângulos isósceles, de mesma área. Então, a área do polígono regular é igual à soma dessas áreas. Então, vejam, ó, se eu pegar essa figura e ligar todos os vértices ao centro da circunferência, eu vou achar vários triângulos isósceles. E aí, se eu calcular a área de um triângulo desse, eu consigo calcular a área total da figura, porque aí é só somar todas essas áreas. O ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um polígono regular inscrito é o centro da circunferência que o circunscreve. Então, vejam, se eu fizer a mediatriz, que é uma reta perpendicular a um segmento que passa pelo seu ponto médio, ela vai ser utilizada para desenhar a circunferência a partir do polígono. Então, vejam, se eu pegar do centro e passar aqui as suas mediatrizes, dividindo esse segmento ao meio, eu vou ter sempre o ponto de encontro no centro da circunferência, tá bom? O ângulo central, formado por dois raios consecutivos de um polígono inscrito em uma circunferência, é dada pela razão entre 360 e o número de lados desse polígono. Então, se eu quero descobrir esse ângulo central, é só eu fazer uma proporção, tá bom? Do 360 pela quantidade de lados do polígono. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos 6 lados. Então, 360 dividido por 6. Então, esse ângulo aqui, ele vai me valer 60 graus. Dois polígonos regulares inscritos em uma circunferência, em circunferências distintas, e com o mesmo número de lados, possuem perímetros proporcionais às medidas do seu lado.
Então, pensando nessas duas circunferências e dois polígonos iguais, né, com proporções diferentes, mas dentro de uma circunferência. Então, isso significa que, se eu pegar o lado do polígono, que é 1, ele está para 3, que é o lado do outro polígono, essa proporção vai ser igual ao perímetro, que nesse caso da figura menor é 6, pela figura maior, que é 18. Se eu pegar o 6 e o 18 e simplificar, eu vou chegar a 1/3, tá? Dois polígonos inscritos em circunferências distintas e com o mesmo número de lados apresentam seus perímetros proporcionais aos seus apótemas. Lembrando que o apótema é um segmento com uma extremidade no centro da circunferência e a outra no ponto médio do polígono. Então, seria isso aqui, ó. Esse é o apótema. Então, a proporção também vai ficar 12 para 18, que é o perímetro, e 1,73 para 2,6. Se eu for dividir o 12 por 18 e 1,73, o resultado vai ser aproximado em 0,66. Então, eles são proporcionais. E aí, para calcular esses elementos do polígono regular inscrito, nós temos algumas formulazinhas. Então, para calcular a área desse polígono, vai ser o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou a área vai ser igual a 3 vezes L sobre 2 vezes a apótema. O perímetro vai ser 3 L's, né? Cada medida dele vale L. Perímetro, lembrando, que é a soma de todos os lados. A altura, L raiz de 3 sobre 2. Lembrando que isso aqui tudo vale para o triângulo equilátero, tá? O apótema, L raiz de 3 sobre 6, ou o raio sobre 2. O raio da circunferência vai ser L raiz de 3 sobre 6. E o raio da circunferência, L raiz de 3 sobre 3. A gente já vai ver todas essas informações daqui a pouquinho nos exemplos. E para determinar o lado, que não está nessa tabelinha, é o raio raiz de 3. Já o polígono quadrado, vou ter para calcular a área L ao quadrado, ou 2 vezes L vezes a apótema. Perímetro, 4 vezes o lado. A diagonal, L raiz de 2. Por que eu não calculei a diagonal no triângulo? Lembra que a gente viu isso nos vídeos anteriores. O triângulo é uma das únicas figuras que não tem diagonal, tá? O apótema, nesse caso, L, lado dividido por 2. O raio da circunferência também é o lado dividido por 2. E o raio da circunferência vai ser a diagonal por 2, ou L raiz de 2 sobre 2. E para determinar o lado, R é raio raiz de 2. E o hexágono regular. Vejam, eu coloquei 3 figuras, que são as 3 figuras mais utilizadas em concursos, vestibulares e assim por diante. Em qualquer outra situação, o problema te dá alguma informação para fazer esses cálculos, tá? Então, a área vai ser 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou, simplificando essa fração, né, vai ficar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Ou 3 vezes o lado vezes o apótema. Já o perímetro vai ser 6L. 6 vezes o lado. O apótema, L raiz de 3 sobre 2. Raio da circunferência inscrita vai ser o L, o lado, raiz de 3 sobre 2. O raio da circunferência, ele é igual ao lado.
e aí para o lado, consequentemente, igual ao raio. Com essas informações, agora a gente pode ir para alguns exemplos. Ó, calcular a medida do lado e do apótema do triângulo equilátero escrito numa circunferência de raio 10. Então ele deu a informação do raio, que é 10. Para calcular o lado, é o raio, raiz de 3. Então 10 raiz de 3 centímetros. Bruno, mas a gente não vai substituir essa raiz de 3 por um ponto alguma... Não, não vai substituir. Por quê? A gente só faz esse tipo de substituição quando o problema nos dá a informação. Então, considere a raiz de 3 como tal valor. Aí a gente substitui. Caso contrário, sem substituição. Deixa assim. Depois, o apótema. O raio sobre 2. O raio vale 10, então 10 sobre 2, que vai ser 5. Tá fácil, né? Vamos ver mais um caso. Calcular a medida do lado e do apótema do hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 12. Então, ó, o lado vai ser igual ao raio, então o lado vai ser igual a 12 centímetros. Aí, o apótema é raio, raiz de 3 dividido por 2. O raio vale 12, então vai ficar 6 raiz de 3 centímetros. Pessoal, essa parte de fazer os cálculos, ela é bem simples mesmo, tá? Então não se preocupem, porque ela é bem simples, ninguém está enganando vocês, tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais, pessoal!